em reverência à palavra de Deus. Glória a Deus. Nós já oramos em favor da irmã Rita e da Lila, que estão enfermas. Eu peço aos irmãos que continuem orando em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Salmos de número 27. Que Deus abençoe a vida de cada dizimista e também de cada ofertante. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de uma forma especial. Glória a Deus. Salmo de número 27. Vamos ler a partir do versículo 1. É um salmo de Davi. Davi diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegarem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-ás sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada a todos os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim, responde-me. Quando tu dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeites o teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Glória a Deus. É uma leitura, assim, bem extensa, né? Lemos 14 versículos. Tira só bem pouquinho o volume aqui para mim, por favor, Napoleão. Bem pouquinho, por gentileza. Glória a Deus. Tirou muito, tá? Nós lemos um texto bíblico em que Davi, ele está buscando controle emocional. Diga comigo, controle emocional. A pastora falou de controle emocional e ela não viu o meu sermão. Eu vou continuar pregando sobre controle emocional. Abre o seu coração, amém? Glória a Deus. Davi está buscando controle emocional. Olha o que ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, em quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, a quem me recearei?
Sabe o que é interessante aqui? Se você entendeu o texto que nós lemos, que foi assim, bem longo, 14 versículos, esse salmo foi composto em um período em que Davi estava fugindo de Saul, do rei Saul. Davi estava vivendo tribulações, medo e perseguição. Tribulação, medo e perseguição. Então era um período em que ainda ele não era rei, estava muito ruim o estado da sua vida, muito ruim. Por isso as possibilidades que ele tinha era pouca. Ele era apenas um servo e o rei, com todo o seu exército, estava em busca dele, querendo tirar-lhe a vida. Veja bem, ele precisava buscar um equilíbrio emocional para enfrentar aquela etapa, até que fosse tirado daquela etapa. Você entendeu? Diga amém. Davi precisava buscar equilíbrio emocional, até que ele fosse tirado daquela etapa, arrancado daquela etapa. Eu vou repetir de novo. Davi precisava de controle emocional, de controlar o seu emocional, até que aquela etapa fosse vencida. Até que fosse vencida, ele precisava ter controle emocional. Glória a Deus. Por que nós entramos em desespero em determinadas situações? Por que nós enxergamos obstáculos e mais obstáculos, dificuldades e mais dificuldades? Por que será que nós somos tão suscetíveis a esses conceitos negativos? A palavra de Deus, ela tem resposta para você nesta noite. O Senhor, ele tem resposta para as suas perguntas nesta noite. Davi busca controle emocional focando no lado espiritual. Focado no lado espiritual. Olhe para mim aqui. Você conhece o lado espiritual? Talvez o que está faltando para você é conhecer o lado espiritual. Porque o lado físico está na cara, meu irmão. Está exposto a você, a mim, a todo mundo. Todo mundo vê. Agora, o lado espiritual, dobre a sua atenção aqui. É preciso ser espiritual para entendê-lo. Porque às vezes nós entramos em um colapso emocional ou em um desequilíbrio emocional porque não entendemos o lado espiritual. Não sabemos nos colocar, lidar com o lado espiritual. Os conceitos espirituais, eles existem. E ainda tem pessoas, pastor Doide, que acham que não existe. O diabo está logo ali, o demônio está logo ali, mas o cara acha que não existe. Escute uma coisa aqui, abre o seu coração. Davi busca controle emocional primeiro, focando no lado espiritual. É o primeiro ponto que Davi toca. E isso nos dá a entender, nos faz entender, nos obriga a entender o quanto que é importante o conceito espiritual para com a nossa vivência e convivência. O conceito espiritual é de extrema importância. E Davi destaca isso, né? Ele busca controle emocional focado no lado espiritual, ou focando, ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Quando Davi fala a expressão luz e salvação, está relacionada ao contexto espiritual. Luz e salvação. Não tem nada a ver com a situação que Davi estava vivendo. Você entende o que eu estou dizendo?
Davi está focado num conceito espiritual, ele está buscando para ele mesmo, para si próprio. Davi era aquele camarada que tocava, e tocava muito bem, e quando ele estava em situação difícil, ele pegava sua harpa, ou seu instrumento, e ele se reservava sozinho, e começava a tocar e glorificar a Deus. Você entende o que eu estou dizendo? Quando Davi se reservava com o seu instrumento, e começava a tocar para ele mesmo, e para Deus, ele estava buscando controle emocional. Porque se você não tiver a responsabilidade de buscar controle emocional, você vai morrer, meu irmão. E vai morrer cedo. Você sabia disso? E tem pessoas que morrem cedo por causa disso. Deixa eu pregar para você. Davi diz: o Senhor é a minha luz. Porque Davi foca em um contexto espiritual que ele acreditava. E por isso buscava controle emocional, focando que era alguém conhecido de Deus, o seu Salvador. Glória a Deus. Quantos aqui entendem que você é conhecido de Deus? Você sabia que tem gente que não entende isso? É tão bom você entender que Deus te conhece. Lembra quando você ainda não conhecia Cristo? Você não sabia disso. Lembra? Quando você entrava numa situação de aperto, você ficava desesperado. Não sabia o que fazer. Mas espera aí, eu sou alguém conhecido de Deus. Isso já me ajuda, sem metade das minhas necessidades, no momento em que eu preciso. Você entende o que eu estou dizendo? Isso já me ajuda, já me fortalece 50% daquilo que eu preciso no momento da minha necessidade, porque cada um busca o recurso naquilo que conhece e acredita. Se você passar por ali, tem um bocado de gente ali na macumba. Cada um busca naquilo que conhece e que confia, não é assim? Aleluia. E eles acham que eles estão certos. Eles não têm conhecimento nenhum da palavra de Deus, mas eles acham que eles estão certos. E quer ver e tem deles que está muito melhor emocionalmente do que alguns crentes que não entendeu ainda quem é Deus, o que Deus pode fazer e como Deus pode fazer e o que Deus está fazendo. Aleluia. Bendito seja o Senhor que vive para sempre. Então o primeiro ponto que Davi foca é o contexto espiritual da sua vida, apesar dele estar vivendo em um período muito ruim da vida dele. Ele lembra de Deus, ele foca em Deus, ele espera em Deus. E ele busca equilíbrio espiritual em Deus. É o primeiro a ser citado aqui, é Deus. É o seu contexto espiritual que ele traz. Veja bem, cada um busca naquilo que conhece e que acredita. Lembra de Esave, de Esaú? Lembra? Esave, ele nunca se importou com a vida espiritual, com a comunhão com Deus. Ele trocava por qualquer coisa. Lembra que ele trocou a sua primogenitura, a bênção da primogenitura, por um prato de lentilha, porque ele estava faminto. Então ele trocou a bênção da sua primogenitura, que é algo de suma importância, ele tão somente trocou por um prato de lentilha, no momento, né, em que ele estava ali, o id estava fervendo, né, a vontade, o desejo imediato de satisfazer. Então ele comeu aquele prato de lentilha, abrindo mão da bênção da primogenitura. E Jacó, que era mais inteligente, Jacó era mais perceptível espiritualmente, ele abraçou a bênção, que nem era dele, mas agora passou a ser dele, porque ele comprou por um prato de lentilha. Queridos, não dá para entender essas coisas de Deus, entenda, mas quem conhece Deus é conhecido de Deus. Quem conhece Deus é conhecido de Deus. Eu vou repetir novamente. Quem conhece Deus é reconhecido por Deus. Judas Iscariotes andava com Jesus, mas não estava com Jesus.
Entendeu o precipício? Ele andava com Jesus no mesmo grupo, mas ele não estava com Jesus. Absolutamente não. A Bíblia fala de uma forma muito enfática. Ele estava sempre ao lado daquilo que lhe oferecia visivelmente mais vantagem. O que era que tinha de mais vantagem para ele? Ganhar dinheiro entregando Jesus aos principais sacerdotes. Então ele vendeu o próprio mestre por 30 moedas de prata. Era muito dinheiro na época. Então ele nunca esteve com Jesus. Você está comigo? Diga amém. Ele nunca esteve com Jesus. De maneira nenhuma. Ele estava com aquilo que visivelmente lhe oferecia maior vantagem. Eu vou repetir isso para você. Judas estava com aquilo que lhe oferecia visivelmente maior vantagem. Aí ele estava. Você vê Deus? Você consegue enxergar Deus? Você vê vantagem alguma vir ao culto, servir a Deus na igreja? Qual é a vantagem visível que você vê? No contexto de um ateu, de um macumbeiro, a gente parece um bocado de louco, que fica cantando lá, olhando para o céu, sem enxergar absolutamente nada, e cantando, e diz que está adorando a Deus. Isso parece loucura na mente daquele que é incrédulo, porque cada um conhece e vive aquilo que conhece. Então Judas, aquilo que lhe oferecia vantagens visíveis, ele estava lá. Você entende o que eu estou dizendo? Aquilo que oferecia vantagem, deixa eu ver, eu vou ao culto hoje, tenho a final de Flamengo e Corinthians. Então eu não vou para a igreja hoje. Será que eu vou à igreja hoje? É Santa Ceia, mas hoje tem aquilo que tem vantagens visíveis. Judas escolhia. Isso indica que Judas abandonava Jesus por qualquer coisa. E o que é que Davi está fazendo aqui? Ele está vivendo uma aflição, um momento difícil na vida dele, e Davi busca controle emocional nos conceitos espirituais que ele conhecia. Glória a Deus. Há pessoas que se encontram em situações difíceis e não creem em Deus, pode chegar a um colapso emocional de repente. Por isso muitos tiram a sua própria vida ou entram em conflitos internos que não conseguem encontrar saída. Muitas pessoas, por não conhecer Deus e esse lado espiritual que Davi está evocando para conseguir encontrar equilíbrio emocional, muitos não conhecem esse lado espiritual. E aí o camarada não conhece, não consegue achar saída. Ele entra em um colapso espiritual, entra e tira a própria vida. Foi o caso de Judas. Lembra de Judas? Ele tirou a própria vida, porque ele não entendia o conceito espiritual, apesar de andar com Jesus no mesmo grupo que Jesus estava. Isso não te garante nada, você vir à igreja e não ter de fato uma participação com Deus. A vida de Judas nos é uma referência muito forte com relação a isso. Frequentar uma igreja, ser alguém que frequenta a igreja, isso não tem um significado próprio. Precisamos ter, de fato, uma comunhão com Deus, um conhecimento de Deus. Eu preciso estar firmado com Deus, você precisa estar firmado com Deus. Muitos, se você observar a estatística, de quantas pessoas que tiraram a própria vida hoje, você vai ficar assustado. Você vai ficar assustado. E se você for procurar mais a fundo nos consultórios de psicologia, você vai ficar mais assustado ainda da quantidade de pessoas que estão à beira de tirar a própria vida.
querendo se matar. Porque o camarada não conhece o lado espiritual. Ele entra num conflito que ele não consegue encontrar um equilíbrio emocional. Aí ele tenta se matar, e quando ele não tenta se matar, ele entra em conflitos internos que dura e perdura, às vezes por toda a vida. Como Davi nos ensina aqui nesse salmo. Ele busca controle emocional para ignorar os obstáculos. Você sabia que o controle emocional serve para ignorar os obstáculos? Eles estão ali. Mas eu nem quero saber deles. Ou eu morro por causa deles. Ei, você tem duas escolhas. Morrer por causa deles, ou buscar equilíbrio emocionais para suportá-lo. O que é que a maioria faz? Morre por causa deles. As pessoas morrem desesperadamente por causa dos problemas que avolumam. Você sabia disso? Meu irmão, se você não quer ter problema, não viva, morra logo. Aí você não vai ter problema. Morre logo. Aí você não vai ter problema nenhum. Porque enquanto você estiver vivo, pulsando, teu coração pulsando, agitando aqui dentro, trabalhando, você vai ter problemas, e Deus está preparando você para enfrentar os problemas e vencê-los. Ah, mas eu não queria ter problema, pastor. Morre logo. Se vai para a glória, eu não sei. Aí você não vai ter problema mais. Se não, seja forte e corajoso. Não se aparte do livro desta lei. Medita nela de dia e de noite. O Senhor é contigo. A mão de Deus está sobre a tua vida. Vai te acompanhar, vai te guiar, vai te dar vitória. No nome de Jesus. Quantos estão comigo? Diga amém. Davi busca controle emocional para ignorar os obstáculos. E os obstáculos eram visíveis. Versículo 2 e 3. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegarem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisso confiaria. Veja como que se encontra a psique de Davi, a mente de Davi, a consciência de Davi. Veja como que se encontram o conjunto psíquico de Davi. Cara, como é interessante isso aqui. Deixa eu pregar para você. Davi se encontra fazendo o maior esforço possível para ignorar as dificuldades até que o socorro de Deus chegasse. É só isso que Deus quer de mim e de você. Você sobreviver até que Ele chegue. Amém. Sobreviva até que a mão do Eterno venha sobre a tua vida e te dê vitória. Sobreviva até que a mão de Deus te encontre e te coloque de pé e te dê vitória. Senão você será um covarde. Veja bem. Nós encontramos aqui nos versículos 2 e 3, Davi fazendo o maior esforço para ignorar as dificuldades, até que o socorro de Deus chegasse. Isso significa que Davi entrou no modo, diga comigo, modo sobrevivência. Diga, modo sobrevivência. Isso é neurociência, olhe para mim aqui. Modo sobrevivência ou modo destruição. O ser humano é assim. É você que vai decidir em qual modo você quer ficar. Porque as pulsões de vida e morte fazem parte da nossa vida. Você sabia disso? Isso é neurociência. Pulsões de vida e morte, o tempo todo está comigo. Os complexos fazem parte de mim. Está dentro da minha cabeça. O tempo todo eu não consigo viver sem os complexos dentro de mim. Agora você quem decide. Se você vai ligar o modo sobrevivência,
até que o socorro de Deus chegue, ou se você vai ligar o modo destruição. Porque quando você toca no botão do modo destruição, meu irmão, aí a pessoa começa a se autodestruir. Entra na depressão. Mas eu sou... Por isso que eu falo, morre logo, que é mais fácil. Mas eu não consigo. Pastor, não vou conseguir. Você olha, o camarada já tocou o botão do modo destruição. E ele já começou a se autodestruir. É isso que Davi está me ensinando aqui. E eu estou usando a neurociência para você entender. O modo destruição ou o modo de sobrevivência é você que aperta o botão, meu irmão. Quando você vai num consultório do psicanalista, do psicólogo, ele vai direcionar o teu dedinho para tu apertar o botão da sobrevivência, porque senão tu vai morrer mesmo. E o cara morre. Milhares e milhares morrem todo dia. Porque apertou o botão do modo destruição e a pessoa se autodestrói. Pastor, mas dentro da minha cabeça são tantas coisas, tantos... Meu irmão, entenda uma coisa, eu e você precisamos aprender, e com a palavra de Deus nós aprendemos a sobreviver diante de tantos conflitos que tem dentro da nossa cabeça. Tantos complexos que tem dentro de nós mesmos. A gente mesmo arruma confusão para nós mesmos. E aí quando você resolve apertar o botão de autodestruição, tomara Deus que chegue antes que você se autodestrua. Porque é incrível Davi. Davi não estava vivendo uma situação abstrata. Porque tem pessoas que morrem com uma situação abstrata. O leão nem está lá fora. E o cara olha assim, não, pastor, lá fora tem um leão brabo. Se eu abrir essa porta aqui, ele vai pular em mim e vai me comer vivo. E nem é. E Davi não está falando de algo abstrato. Davi está falando de algo real. Ele estava no meio do mato, numa caverna, escondido, sem tomar banho há dias. Imagina o CC. Naquela época não tinha pedra ume. Eu uso pedra ume. Naquela época não tinha essas coisas. Mas o povo vivia com cheiro natural. Eu vou descontrair um pouquinho. Davi não estava vivendo num abstrato. Ele estava vivendo uma realidade. E o que é que Davi estava fazendo? Fazendo todo o esforço possível para ele se manter vivo até que Deus chegasse. Você já assistiu um filme de... O camarada ficou no naufrágio, já assistiu? O cara ficou meses. O tubarão não conseguiu comer ele, mas tentaram comer várias vezes. Chuva, e sol, e chuva. O cara descascou todo, desnutriu, não pode beber a água do mar, porque se morrer, morre mais rápido ainda. Tem gente que aperta o botão da morte e vai lá e bebe a água do mar. Aí morre rapidinho, porque o mar vai sugar ele por dentro, não vai sobrar nem músculo. E o cara fica lá, sem fazer movimentos bruscos, esperando o quê? Diga comigo, socorro. Deus quer que você se mantenha vivo até que o socorro de Deus venha te encontrar e te colocar de pé. Você está me ouvindo? Levante a sua mão e glorifique ao Eterno, porque o Senhor está aqui falando contigo. O modo sobrevivência ou o modo destruição é você que aperta o botão, e não adianta querer culpar alguém. Não adianta. Porque Deus sabe que foi você que apertou o modo destruição. Deus sabe disso. Eu vou por causa... Não, foi você que apertou o botão. É por isso que um psicólogo é tão importante. Porque quantos que chegam ao consultório já com o dedo assim, ó, já apertou o botão, já está morrendo já. Está faltando um pouquinho. Aí o cara vai lá e ressignifica. Ressignificar é você recomeçar novamente aquele mesmo caminho, vai dar um brilho de novo, e você vai conseguir enxergar possibilidades no meio das adversidades. Glorificado seja o nome de Jesus.
Davi diz assim: olha, eles querem comer a minha carne. Não é que tinha canibalismo, não. Era porque naquela época a caçada era com cachorro, com animal. E o animal, fareja. Mas os cachorros não conseguiram farejar Davi aonde ele estava escondido. Porque ele estava escondido em Deus. Porque ele tinha apertado o botão modo sobrevivência. E Davi diz: enquanto Deus existir e eu estiver vida, continuarei confiando no Senhor, porque Ele é Deus, Ele me dará vitória, Ele vai cumprir aquilo que Ele disse acerca da minha vida. Pelo amor de Deus, pega essa palavra e guarde no seu coração e sai do modo destruição, porque Deus quer você de pé. Sai do modo de destruição, meu irmão. Pastor, sumiu, desapareceu, o cara está no deserto, nas piores misérias possível. Quando você vai ver, o cara apertou o botão de destruição. Não vê esperança, não enxerga Deus, tudo vai ruim, não vai conseguir nada. Tudo é ruim, ele é o pior de todos, o pior biscoito do pacote é ele ou ela. Está tudo ruim, nada, o dia, ainda que esteja ensolarado, maravilhoso, ele enxerga cinza, ruim, cabisbaixo, anda de cabeça abaixo, porque o botão destruição, ele apertou, entrou no modo destruição. Meu irmão, enquanto um homem e uma mulher de Deus estiver no modo sobrevivência, esperando o socorro de Deus, ainda que a porta à tua esquerda se feche, da tua retaguarda, da tua direita, ainda que todas as portas estejam fechadas ou venham se fechar, Deus vai abrir uma porta no céu e vai te dar um escape de onde você não imagina, porque você não entregou os pontos diante da situação. Aleluia, glória a Deus. Não é só você que tem complexos. Olha para o teu irmão e diga isso para ele. As pulsões de vida e morte fazem parte de mim e de você. As pulsões de vida e morte. Os complexos, e são vários, fazem parte de mim e de você. E fica aqui, martelando. É você que vai decidir qual deles que vai fazer parte da tua vida e vai te dominar. Percebe que tem pessoas que estão vivendo numa depressão, e tem uma dificuldade incrível, porque ao levantar de manhã, ao invés de apertar o botão do modo sobrevivência, ele aperta o modo destruição. E aí ele vai se autodestruindo pouco a pouco. É igual o camarada que fuma cigarro. Ele se autodestrói pouco a pouco. E ele não liga, porque aquilo é prazeroso. O modo de destruição é prazeroso. Olha que coisa. A pessoa tem prazer no modo de destruição. Por isso que ele, levanta pela manhã, já aperta o botão da destruição, porque é prazeroso. Traz prazer também. Sabe por quê? Não precisa levantar da cama para ir trabalhar. Tem prazer nisso? Tem prazer nisso. E a pessoa vai acostumando com aquilo, e vai vivendo. É um modo autodestrutivo. Você entende o que eu estou pregando aqui? Pelo amor de Deus. O seu controle emocional tinha um endereço único. Deus. O controle emocional de Davi tinha um endereço único. Deus. Davi não vai buscar nos seus amigos, não. Ele se reserva a buscar em Deus o controle emocional para si próprio. Entenda isso. Davi busca controle emocional zelando da comunhão com Deus. Versículo 4, ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei. Ao quê?
Ao quê? Diga comigo, buscarei. Onde é que Davi estava? Fugitivo, perigo de morte, no meio das catacumbas, escondido nos buracos, nas grutas. E ele está dizendo assim, uma coisa eu te pedi, Deus, eu vou buscar. Não era para esse cara desistir. Porque a maioria faz isso. A maioria vai, Deus, se o Senhor estivesse comigo, eu não... Meu Deus, é incrível, Davi. Ele busca equilíbrio emocional na sua comunhão com Deus. Ele diz, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e para contemplar a sua formosura e inquirir no seu templo. Veja bem, Davi pede para habitar na casa de Deus, isso não é no sentido literal, até porque ele não estava ali, ele estava lá no meio do mato. Isso é um sentido figurado, um sentido de ter comunhão com Deus. Davi nem podia ir no templo, ele nem podia aparecer a público, ele não podia aparecer a público, e ele diz assim, Deus, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Quer dizer, ele tinha esperança em Deus, ele tinha perspectiva em Deus, ele não podia naquela etapa da vida dele, ele estava impedido naquela etapa da vida dele, mas a sua autoconfiança em Deus, a sua autoconfiança, o botão da sobrevivência, o modo da sobrevivência, sempre esteve ativado na vida de Davi. E quem sabe não é isso que você falta fazer? Porque Deus tem te dado muitas coisas e você tem reclamado, questionado e não consegue ver benefício algum. E sabe por que você não consegue ver benefício algum? Porque ninguém que está com modo destruição ativado consegue ver. Por isso que você tem que mudar o modo que você ativou. Ativa o modo de sobrevivência, que você vai ser um leão, uma leoa, e Deus vai te dar vitória, no nome de Jesus, aleluia. Você vai ser um leão feroz, aleluia. Davi não podia ir ao templo, nem aparecer a público, né? O que muitos não conseguem valorizar isso. Davi estava zelando por sua comunhão com Deus, até que a prova passasse. Irmão, escute isso aqui. O cara não podia ir na igreja, parecia na época da pandemia, né? A igreja está fechada, ninguém podia ir à igreja, e aí a maioria fez o quê? Novela, série, novela, engordaram de novela. Mas teve alguns, como o pastor Luciano, que fazia culto 3 vezes na semana com a própria família. Modo sobrevivência. Eu não posso ir à igreja, mas eu posso clamar aonde eu estou. Era isso que Davi pensava. Ele estava zelando da sua comunhão com Deus, mesmo estando longe de uma igreja, mesmo não podendo aparecer publicamente, porque se ele aparecesse, ele ia morrer. Saul estava procurando o rei, estava procurando ele por todos os lados. Então preste atenção, queridos. Entra no modo sobrevivência, você que está me ouvindo, pelo amor de Deus. Davi está buscando controle emocional, focado na vitória pelo socorro de Deus. Versículo 5 e versículo 6 diz assim: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha, também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Olha a condição, que estão ao redor de mim, e por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Davi não podia ir na igreja, porque se ele fosse, ele ia morrer. Mas o que é que ele pensava?
ele se via tocando e adorando a Deus lá na igreja, todo dia, com seu modo de sobrevivência ligado. Eu não vou morrer até que Deus venha me socorrer e me tirar dessa situação. Eu ainda cantarei louvores ao Senhor no seu tabernáculo. E sabe qual foi a retribuição de Deus para ele? Os faros dos cachorros de caça, de raça, que estava buscando, farejando ele para todo lado, não conseguiram encontrar Davi. Aleluia. Levante a sua mão e glorifique ao Senhor, porque ele está aqui. Deus guardará a tua entrada e a tua saída. Deus guardará a tua vida de todo mal. Sai do modo de destruição, porque o Senhor quer ver você de pé no meio da luta. O Senhor quer ver você lutando. O Senhor quer ver você com a espada na mão, desembainhada, lutando contra as circunstâncias, lutando contra as dificuldades, lutando como um gigante, como um leão, porque o Senhor é que dá a força para você. Dele vem a nossa força. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. As retribuições de Deus foi imediata. Os faros dos animais não conseguiram encontrar. As promessas, ele ainda acredita nas promessas que um dia seria rei. Ele ainda acredita que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Davi busca controle emocional, certificando a sua fé no amparo de Deus. O versículo 10 ele diz assim: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. E isso aqui é incrível. Olha aqui para mim. O que o pai e a mãe de Davi poderia fazer por ele, se o grande rei de Israel estava procurando ele para matar? Jessé ia lá na porta de Saul e dizer: deixe meu filho em paz. Ele ia morrer também. Então Davi estava desamparado de pai e de mãe. Ninguém podia fazer nada por ele. O controle emocional que Davi buscava estava certificado da sua fé em Deus. Ponto. E ele ia ficar vivo até aparecer um barco resgate em alto mar e encontrar ele boiando num tronco de árvore, numa boia, num pedaço de madeira, num pedaço de alguma coisa. Mas nenhum peixe ia devorar ele naquele lugar. Porque Deus está guardando a sua vida. E eu quero, em nome de Jesus, que você foque a sua fé no amparo de Deus para com a tua vida. E saia hoje, imediatamente, do modo destruição. Porque eu vou finalizar dizendo para você o seguinte: todos nós, eu e você, podemos entrar no modo destruição na hora que a gente quiser. Se eu quiser acordar amanhã mal, eu vou apertar o botão autodestruição e amanhã eu vou estar mal, meu irmão. Nada vai me agradar. Eu vou brigar com todo mundo e comigo mesmo. Você é capaz de fazer isso com você. E não precisa nem o diabo fazer, é você mesmo que faz. Perceba como o ser humano é complexo. Não precisa o diabo fazer. Você mesmo faz sozinho. Agora, quando você decide viver, você decide sobreviver. Quantas histórias de sobrevivência? Quantas histórias de sobrevivência irreal. A pessoa ficou lá, respirando, quietinho. E com certeza Deus envia alguém.
Deus, faz alguma coisa, porque eu vou ficar aqui vivo até o teu socorro vir. Feche os teus olhos. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos. Louvamos ao teu nome, Senhor, por tua palavra. E peço a ti, Pai, que a tua bondade, a tua graça, a tua misericórdia fortaleça cada um dos teus filhos, Pai, neste momento. Abençoa, Deus, trazendo à luz o entendimento de cada um pelo teu Espírito Santo. E fortaleça o teu povo, fortaleça a tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos na tua palavra e pedimos, Pai, que a tua palavra venha fortalecer as nossas vidas a cada dia, no nome de Jesus. Nos ajude.